Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no meu cantinho, no meu consultório. Terminei os atendimentos há pouco. E resolvi fazer essa live. Pedi pra anunciar no pessoal dos grupos, porque eu tô recebendo muitas mensagens aleatórias, né? Então, primeiro eu tô mega feliz de a gente já tá com uma turma quase fechada e superou todas as nossas expectativas, né, da minha equipe e tudo. Na verdade, desde as captações, desde o início a gente já tá, assim, super animado com os feedbacks dos alunos, feedback das pessoas que estão participando. Mas tem muita gente com muita dúvida, muita angústia, e então eu tô entrando em contato com algumas pessoas pra gente conversar, pra gente esclarecer, e aí eu resolvi fazer uma live pra gente conversar um pouco sobre o assunto, tenho medo de investir na minha carreira, que é extremamente compreensível, né? Inclusive eu já passei por isso, vou contar um pouquinho pra vocês da minha história. Mas pra gente oficializar esse início, primeiro sejam muito bem-vindos ao canal aqui no Desenrola. Eu falo sobre o caminho que te leva do diploma aos 10 mil de faturamento com a nutrição esportiva. Então aqui a gente vai conversar sobre carreira, sobre gestão, sobre estratégias, muito sobre esporte, para com que vocês aprendam, para com que vocês possam crescer, para com que vocês prosperem na nutrição. E a gente está com as inscrições abertas para o curso, que é o Sintetizando a Nutrição Esportiva, que é o passo a passo, assim, eu costumo dizer que é o ouro, é todo o meu conhecimento aí, toda a minha trajetória ao longo desses 14 anos, atuando como nutricionista esportivo, e passando, né, e apanhando muito. Então, eu tô falando sobre experiências, eu tô falando sobre conteúdo científico, a gente tá falando de captação de pacientes, então o curso ele engloba tudo que você precisar para crescer e prosperar na sua carreira. A gente vai estar abordando, tá? Então, para quem não conhece ainda, se alguém chegou aqui de paraquedas, eu sou Andressa Fontes, nutricionista, especialista em nutrição esportiva. Atendo aqui no consultório há 14 anos. São 14 anos aí de estrada, atendendo atletas, praticantes de atividade física, de todos os, né, eu costumo dizer que atletas de todos os níveis, desde os iniciantes até no altíssimo rendimento. Então, graças a Deus eu tenho um monte de medalha olímpica aí para colocar no currículo. E durante a minha trajetória eu sempre fui também professora, né? Eu sempre encontrei na docência uma forma de estudar, de me atualizar e ele ser remunerada por isso. Muito bom, né? Então, eu vivi e acompanhei muitos nutricionistas de perto, muitos alunos, e comecei a perceber a dor dos alunos ser muito parecida. E aí, enfim, né? Depois de muito tempo, a gente conseguiu tocar aqui o projeto do Desenrola, pensando em sanar essas dores dos alunos, enfim, e ajudar esses profissionais a crescerem e prosperarem na nutrição. Bom, então, nossa live de hoje é para falar com você, nutricionista profissional que tá aí no mercado, que tá insatisfeito, que não tá realizado, que não tá feliz, mas ao mesmo tempo quer mudar, mas não sabe, ainda não se decidiu, tá ali em cima do muro, né? Tá angustiado, inseguro, enfim. Se dá esse tiro, se joga, né? Se investe, se não investe, tá aí com essa angústia, né? Literalmente pro profissional que tá ali em cima do muro, sem saber se investe ou se não investe na carreira. Que é extremamente normal, essa insegurança. Toda vida que a gente pensa em algo novo, ou pensa em um investimento, algo que envolva financeiro, vai gerar medo. E o medo, ele é uma sensação que todo mundo vai enfrentar em algum momento da vida. É aquele sentimento que surge quando a gente tá assim, aquele friozinho, né? Aquela coisa tipo, será que eu vou mudar? Será que eu não mudo? E aí bate aquela insegurança, e aí você pensa sempre ali nos dois lados. Então, desde um curso, uma especialização, tudo que você pense em mudar vai te deixar receosa, vai te deixar angustiada, até porque é natural, né? E assim, sempre sair da zona de conforto vai gerar desconforto, claro, né? Então passam pensamentos pela nossa cabeça, e se não der certo, e se eu perder dinheiro, e se eu perder tempo. Mas o que eu queria falar pra vocês é que
pior do que tudo isso é continuar onde você está, né? Então é continuar estagnado e depois olhar pra trás e ter a angústia de que nada mudou. Eu lembrei agora da história de uma amiga, quando eu comecei a atender, e essa é uma amiga super próxima, e eu sei que eu posso falar isso. Nós começamos a atender juntas, nós fizemos a primeira especialização juntas, né? Quem assistiu aqui a minha história sabe. 1900 e bolinha, minha primeira especialização foi em nutrição funcional. E eu já investi tudo naquela época pra atender. Enfim, né? Fui construindo aí a minha carreira. Essa minha amiga terminou a especialização comigo, foi embora, foi fazer mestrado fora, não sei o que, atendeu numa cidade. Depois se mudou pra outra cidade, parou de atender. Viveu outras experiências, ela tava meio frustrada com a nutrição. E aí ela parou de atender, enfim, tava em outra vibe e tal. E aí quando caiu ali a ficha dela, do que ela queria e tudo, né? Quando ela se encontrou, a sensação que ela tinha é que o tempo tinha passado e ela não era nem só estagnada, ela tinha que começar do zero. Porque ela tinha perdido o que ela construiu na cidade, perdeu o que ela construiu na outra, enfim. Então ficou esse negócio desse pinga-pinga. E assim, isso foi muito doloroso, porque foi inevitável ela se comparar a mim. Só que a diferença é que eu tava lá dia após dia, investindo na minha carreira, com constância, enfim, né? E muito direcionado, muito focada pro que eu queria. E não tenho dúvida que isso faz todo o diferencial, tá? Então, sempre é super normal. Mas a primeira coisa que eu quero conversar com vocês sobre isso é com que você tem que entender a diferença entre medo de arriscar, desse tipo de pensamento, do que é procrastinação. Então, a procrastinação é algo ruim, é você saber que precisa mudar, você ter condições, você ter estrutura, e você tá ali na sua zona de conforto e você, né, não quer sair dela. Então, o que é que eu preciso com que vocês entendam? Se você está se sentindo inseguro com o risco, é tudo bem, tá tudo normal. Nós estamos falando de medo. A procrastinação é quando você sabe que precisa, você já identifica e você tá ali adiando. Você tá simplesmente adiando porque você tá adiando enfrentar aquilo. E aí tudo que a gente procrastina, a gente vira monstro. E aquilo te consome, aquilo te faz mal, aquilo te afasta de onde você quer chegar, né? Isso é um fato. E eu vou falar uma coisa pra vocês que já aconteceu algumas vezes comigo, até falando sobre vida, né? De nutri e tal. Às vezes, sabe quando tem paciente você não se conecta? E aí o que acontece? Você procrastina o que tem pra entregar. Você procrastina tudo, né? É engraçado que aquele sentimento de fazer aquela dieta, parece que você vai encontrar com um monstro, vira um bicho assim de 7 cabeças, até com que você resolve enfrentar e você, nossa, não é bem assim, né? Tipo, nossa, foi super fácil. Mas o tempo que você procrastinou, aquilo já fez um mal tão grande, porque você pensa com angústia, enfim. Então, quando a gente tá aí só adiando, esperando cair do céu, esperando uma indicação, esperando algo extremo, você está desconfortável com a situação onde você tá, mas você não age, isso é procrastinar. Então, o que é que eu quero falar, né? Pra quem tem condições, tem, né? Por que eu falo condições? Porque às vezes a pessoa pode não tá muito bem, né? Enfim, por outros motivos. Eu lembro que na primeira turma do Sintetizando, tinha uma das meninas que era do Rio Grande do Sul. Naquele momento ela tava salvando vidas. Ela, Andressa, eu quero muito, tarará, não sei o que, mas tipo, imagina a situação que ela tava, né? Não, nem de perto era o momento ideal. Então, onde é que eu quero chegar, né? Se você busca, se você tem esse desejo, se você tá pronto, né? Se você realmente se conecta com você, não enfrente o medo, né? Não desista, tá? E aí, o que é que eu costumo dizer? Que quem tá comigo, quem tá acompanhando as aulas, quem tá acompanhando a live, quem tá nos grupos, é porque a pessoa quer, né? Então, ela tem o desejo ali. Talvez esteja faltando aí uma atitude, enfim. A coragem mesmo, né? Enfrentar. Eu sempre digo que tudo que a gente precisa pra acabar com a procrastinação é uma ação. É você agir e enfrentar. E tudo que a gente precisa pra enfrentar o medo é a coragem, né? Então, é literalmente se arriscar. Então, com quem tem esse desejo, não tenham dúvidas que realmente é o melhor caminho. Por que eu tô dizendo isso? Nós traçamos, gente, nós pontuamos toda a jornada do profissional.
Então, de onde ele está, do que ele precisa fazer, o que vai acontecer, que demandas, o que vão surgir dentro desse processo, dentro dessa caminhada. Então, vocês vão ter aí acesso desde estruturação, gestão, captação, marketing de conteúdo. E não só isso, toda a formação profissional. Então, como abordar, como receber, entrega, dúvidas, estratégias, enfim. Então, vocês, na verdade, é 2 pelo preço de 1, né? Tipo isso. Então, entendam que a estratégia são 2 coisas. A gente tá falando de toda a estruturação da sua carreira, estruturação de como você vai montar, de como você vai captar, de como você vai fazer a gestão do negócio, como você vai fazer a coisa acontecer, mas também da sua posição profissional. Então, e aí quando eu falo posição profissional, do conhecimento científico do que você precisa, você vai fortalecer isso para com que você atue, né, aí no dia a dia, enfim, e que você, porque eu digo assim, não tem bom marketing que segure uma carreira, a gente precisa ter tudo, gente, a gente precisa ter tudo, né? A era que a gente tá numa era digital que quem não aparece fica para trás, ou é muito mais difícil você construir qualquer carreira quem não encara a era digital ou não usa ela a favor de alguma forma, né? Então, cada um pode usar da forma como você se conecta, como você fica à vontade, mas é preciso usar, é preciso aparecer de alguma forma. Então, a gente precisa investir nisso e a gente também precisa ter conhecimento. Se você não tiver, se você não for foda naquilo, se você não tiver esse conhecimento, e aí eu tô falando aqui de nutrição, a coisa também não vai prosperar. Então, a gente precisa conectar aí essas 2 coisas e é isso que a gente entrega, tá? Bom, e aí qual é o objetivo do Sintetizando a Nutrição Esportiva? É exatamente isso, é te fazer uma referência em nutrição esportiva em todos os sentidos. Desde o nível de conhecimento do que você vai entregar para o paciente, entregar na consulta, entregar de conhecimento, entregar de estratégia de dieta, a como você vai captar esses pacientes, como você vai fazer a gestão do seu negócio, né? Para com que você alcance a estabilidade financeira, você se sinta confiante. Eu acho que de tudo essa era a maior dor, né? Quando a gente fala de nutrição esportiva no meio de nutris, as pessoas olham, nossa, um bicho de 7 cabeças, tipo, não dá pra mim, ou enfim, né? Esse tipo de coisa, mas entendendo que precisa de um conhecimento muito específico que às vezes ela se sente ali insegura, não domina. E é isso que a gente, né, quer oferecer, para que você conquiste essa confiança. E aí, como consequência, você consiga alcançar a estabilidade financeira, enfim, né? E que você consiga prosperar. Então, o Sintetizando, ele veio disso, né? Ele veio das dores mesmo que todas as minhas alunas falavam ao longo de todos esses anos e que eu vi, assim, às vezes eu terminava a aula, eu conversava com algumas alunas, sempre tem aquele momento, né, que os alunos gostam de tirar dúvida, que aborda e tudo. E aí, a sensação de que eu tava dando aula ali pra uma turma gigante e de muitos profissionais, sabe, perdidos mesmo, assim, sem saber o que fazer, formados e às vezes buscando uma especialização pra fazer network, pra conhecimento, mas assim, completamente estagnados, muito sem trabalhar, entra na faculdade com aquela expectativa, né? Porque quando ele entra, ele idealiza isso aqui. Só que ninguém entende o que é a jornada pra chegar aqui. Isso é o que a faculdade não ensina, literalmente, né? Então, a faculdade é extremamente generalista, a gente aprende ali um monte de conteúdo, mas o vamos ver, né, como eu construo tudo isso, não existe. E é rojão, né? Quando eu digo que é rojão é porque a gente tá falando de várias outras áreas, né? Várias outras coisas que são extremamente importantes e que precisa ter ali um conhecimento mínimo para fazer a coisa acontecer. E que quando você vai buscar isso sozinho, você demora a vida, né? Eu digo porque eu fui essa pessoa de tentar ir procurando tudo sozinho e quando eu entendi que quanto mais eu delegasse, era mais efetivo, mais tempo para mim eu sobrava, eu comecei a entender que aquilo era um investimento e na prática eu aprendi muito mais, foi muito melhor. Enfim, então, preciso dizer que as matrículas estão abertas, tá? As vagas são limitadas, a turma tá quase encerrando. E por que as vagas são limitadas? Porque eu tô colado com vocês. Meu objetivo não é entupir, morrer de ganhar dinheiro com 1 milhão de pessoas. Não, é acompanhar e fazer a transformação de carreira de cada um, tá? Então, prazo para se inscrever até domingo, 23h59, né? Porque aí não é mais domingo. E eu não sei, gente, se nós vamos ter uma nova turma. Por quê? A ideia é com que eu me reinvente e que estruture um curso cada vez melhor para atendê-los. Então, assim, eu dei o meu sangue
na formação dessa turma, na construção desse novo curso, desse novo modelo. Porque, como eu falei pra vocês, virou um 2 para 1. E eu até tava dizendo pra minha equipe, gente, eu tô assim, já de coração muito tranquilo por estar realizando esse sonho, né? E de ter ficado completo, porque eu entendi que se eu falasse só de nutrição não ia satisfazer, não ia sanar todas as dores, né? Do Nutri ali. Mas sabe assim, quando você se doa de verdade? Então eu disse pra eles, olha, nossa, tipo, me doei, entreguei e de fato tava, né, tô aqui realizando um sonho. Bom, e aí eu trouxe algumas. Eu conversei com muitas pessoas me procuraram, como eu falei no início da live. E aí eu percebi sempre que as mesmas perguntas estavam aparecendo com relação ao curso, tá? E aí eu pontuei aqui uma lista de vários pontos pra gente conversar. Primeira coisa, né, que eu quero falar pra vocês é o porquê, a importância de investir tempo e dinheiro na carreira de vocês. A gente só consegue, gente, crescimento contínuo e realização profissional quando a gente investe, fato. E eu digo claramente, assim, eu investi muito na minha carreira. Tem muita coisa que eu podia ter mudado o caminho, enfim, mas tudo é experiência, né? Então, quanto mais você investe em conhecimento, mais você aumenta a sua visibilidade de valor no mercado. Então, é completamente diferente. Vou me consultar com uma Nutri, a Nutri que atende lá na academia. Quem é ela? Qual a formação dela? Ela atua em que área? Tipo, não sei. É diferente, vou me consultar com a Nutri que atende lá na academia. Nossa, ela é especialista em nutrição esportiva, ela tem... ela atende não sei quem, ela dá aula não sei aonde. E tem coisas de currículo que não são só diplomas, né? Mas experiências também são extremamente válidas. Então, sempre que você pensar em se capacitar, e aí quando eu falo da questão da entrega de valor, e que a gente inclusive tem até uma live falando sobre isso, né? Do que é esse valor, é a informação. Então, é quando o paciente senta e ele escuta a informação que ele quer, isso para ele é precioso, mas para que eu tenha conhecimento para isso, eu preciso me capacitar, né? Então, se especializar é extremamente importante, porque você começa a se destacar da concorrência. E se você se destaca e você é especialista, assim como em todas as profissões, você, claro, pode cobrar mais caro por isso, né? E eu não tô falando de mais caro, mas tô falando de preço justo. Você pode cobrar um preço justo pelo seu trabalho. Quando você se especializa, você abre novas oportunidades de conhecimento, de habilidades que você vai adquirir. E aí, consequentemente, muitas portas se abrem. Pra vocês terem noção, hoje eu recebi um representante aqui no começo do dia no consultório. E aí ela foi falar de alguns ativos e eu digo, olha, não é assim. E expliquei, né? Tarará, enfim, fui explicar sobre os fitoterápicos, não sei o que é que funciona, o que é que não funciona. Na verdade, esse fitoterápico é pra isso aqui é pra isso. Ela tava passando realmente informação errada. E aí ela, nossa, Andressa, você tem disponibilidade na sua agenda pra dar uma aula pra gente? Pra com que você forme os nutricionistas nessa área, pra farmácia e tudo. E aí eu expliquei pra ela que não. Que inclusive eu deixei, né, fui deixando tudo, deixando as aulas, deixei diversas pós-graduações para que eu conseguisse me concentrar aqui nesse projeto. Onde é que eu quero chegar? É esse tipo de conhecimento e de segurança que eu tenho, que é o que você vai ter e que vai fazer te destacar. Então, quando a pessoa conversa com você, que ela entende, nossa, ela entende o valor do que é aquilo, ela paga a consulta pro pai, pro irmão, pro periquito, pra pagar. Uma amiga minha agora me mandou uma mensagem, amiga, por favor, consegue uma vaga pra uma funcionária dela, ela tá com uma doença, tarará, enfim, explicou lá o caso dela. E eu só confio em você, não porque você é minha amiga. Essa é uma pessoa que eu trabalhei há muitos anos atrás, super querida. Lembra lá como eu falei que eu trabalhei na loja de suplementos? É uma pessoa daquela época. Ela, eu sei que você vai resolver, eu sei que, enfim, eu só confio em você e tarará. Então entendam essa postura do que você cria, do que é essa visão do teu conhecimento, isso é valor. Isso é valor. A pessoa, quando ela entende que você vai resolver a dor dela, não interessa. E é claro, a dor do paciente, ela pode ser uma doença, a dor do paciente, ela pode ser a melhora do rendimento do treino, a dor do paciente, ela pode ser o emagrecimento. Independente do que ele esteja buscando, eu sempre digo, nunca a gente foge da nutrição esportiva, porque todo mundo pratica atividade física. A diferença é que quando você compreende melhor os conceitos da nutrição esportiva, quando você aprende as estratégias que a gente faz na nutrição esportiva, você se capacita muito mais para atender em qualquer área.
na área clínica, na área de estética, na beleza, emagrecimento, enfim. Isso eu não tenho dúvida que foi o que de fato revolucionou o meu consultório, tá? Então, essa nova oportunidade, eu tava falando de valor, mas isso gera, gente, segurança, confiança, retorno a longo prazo. É óbvio, sempre, tudo que você investe em você, né? Tudo que te faz bem. E aí eu digo assim que o meu trabalho, meu atendimento no consultório, o meu trabalho ensinando outros profissionais, ele me realiza tanto. É uma coisa assim que só isso já é, né? Já é aquela coisa assim que é incrível, que já é um retorno, né? Porque é um retorno pra alma e, nossa, assim, você faz com muito carinho, com muito amor. E essa sementinha plantada dia após dia, isso vai crescendo, né? E consequentemente vai te gerando as outras coisas que você busca, né? Estabilidade financeira, enfim, etc. Mas o mais importante é a realização pessoal. É com que vocês se encontrem dentro da profissão de uma forma que vocês gostem tanto daquilo que faz, que você é feliz assim de graça, sabe? Porque você tá realizada fazendo aquilo. E eu acho que esse match, né? Eu sempre fui apaixonada por esporte, mas o match, assim, da minha carreira foi, de fato, o conhecimento que a nutrição esportiva ela trouxe pra mim, no sentido de confiança, todas essas coisas, porque eu entendia que quanto mais eu me especializava, eu buscava conhecimento na área clínica, eu sempre ficava ali extremamente insegura. Então, quando eu conheci o nicho e o mundo de possibilidades dentro da nutrição esportiva e comecei a aplicar, comecei a ver o resultado das pessoas, né, meus pacientes, enfim, atingirem o resultado, os objetivos, aquela coisa que você vibra junto, você se anima junto, aquilo alimenta a alma, porque você sente que tá fazendo bem, né, pro outro. Eu não tenho dúvidas que foi assim, quando de fato eu estava de verdade feliz e realizada com a minha carreira. E aí aquela fase de angústias e incertezas e inseguranças, principalmente insegurança, ela foi embora, tá? Mas pra isso, eu sempre digo, né? Eu ralei muito. Às vezes tem muito estudante que diz, nossa, Andressa, como foi que você, né, tipo, conseguiu tudo isso? Eu ralei muito. Não tô falando de 1 aninho, 2 aninhos, não. São 14 anos aí de estrada, ralando e fazendo essa construção. E eu sempre digo, não precisavam ter sido 14 anos, né? Podia ter sido mais rápido. Mas você sempre vai colher, né, aquilo que você planta. Mas olha só, onde é que eu quero chegar, tá? Pra com que eu chegasse até aqui, eu tive que fazer muitas escolhas difíceis na vida. Eu comecei trabalhando né, de CLT, né, carteira assinada, como todo mundo, com estabilidade. Naquele momento, aquele valor pra mim, que eu recebia de salário era muito ok. Mas chegou um momento que frustrou, não era nem o lado financeiro. A frustração era de não ter pra onde crescer. Era eu me olhar naquele ambiente e eu mal me formei, eu já estava no topo. E daqui a pouco eu já não me sentia mais nutricionista, né? Eu comecei a me sentir muito mais ali uma gestora e eu fui de fato gestora. Então eu comecei a me sentir estagnada, eu comecei a sentir... E aí eu comecei a buscar mais conhecimento, fui me especializar e tudo, né? E aí eu não conseguia aplicar, imagina, assim, eu me sentia, nossa, né? Tava aprendendo ali um monte de coisa, mas, enfim, não conseguia aplicar. Então, o que mais me frustrou, assim, naquele momento era essa sensação da estagnação. Mas eu sentia, né? Eu sentia ali dentro que eu podia mais, que eu podia investir na minha carreira. O Luca também, né? Meu primeiro filho foi um start muito grande, porque eu queria uma rotina de vida diferente. Eu não queria mais estar com 1 milhão de responsabilidades. Eu tinha um grupo de colaboradores enormes nas minhas costas. Não era uma cozinha industrial, mas era uma gestão de uma loja e tudo. Então, vendas, marketing, eu tinha responsabilidade sobre tudo isso, sobre compras, sobre escolha de produtos, de suplementos, enfim. E aí, quando eu resolvi, né, tipo, vou pedir as contas e vou, né, viver de consultório. Você não tem noção, assim, frio na barriga, a sensação de que tu vai arriscar, tu vai, né, tipo, trocar o certo pelo duvidoso. E tenho certeza que é provável que muitos de vocês tenham passado por uma situação parecida ou estejam aí passando. Mas, assim, o momento mesmo que, pra mim, o que foi a virada de chave foi tipo, não, eu preciso investir em mim. Porque se eu continuar, né, como eu estava ali, tentando conciliar as duas coisas, eu via que eu não conseguia dar conta. Então, eu não conseguia crescer. Eu não conseguia fazer o consultório crescer porque eu passava o dia inteiro, 44 horas, se eu não me engano, era 44 horas ali,
com toda aquela energia. E aí tu chega em casa, tu tá exausta, aí tu atende um paciente ou tu tem uma dieta pra fazer. Os pacientes eram todos muito pingados, eu atendia muito pouco naquela época. Mas você simplesmente tá exausto. E aí como é que você investe? Como é que você faz uma melhor captação? Como é que você estuda? Como é que você consegue dar conta? Então, foi uma hora que eu disse assim, eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que fazer alguma coisa pela minha carreira. E assim, todo mundo sabe que só uma graduação, ela não é nada. E eu, na verdade, já tava na primeira especialização. Mas eu sentia isso, eu sentia que eu tava adquirindo conhecimento, que eu não conseguia aplicar, enfim. E aí foi quando essa virada de chave. E de fato, assim, eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse virado a chave naquela época, se eu não tivesse arriscado, se eu não tivesse, enfim, investido ali tudo. E gente, foi tão difícil que eu nunca vou esquecer do meu marido dizendo assim, Andressa, o que é que tu precisa pra pedir demissão? Eu não me lembro dele usando essas, porque ele já falava isso desde a época quando eu tava grávida, eu tinha um apego por aquilo. Porque eu tinha um apego enorme, porque eu construí do zero, porque foi eu que escolhi cada produtinho ali, enfim. Então eu olhava para aquele império e eu tinha um carinho enorme. Mas eu tinha que olhar para mim, eu tinha que olhar para minha carreira e entendendo que ali, né, não cabia mais crescimento. Que apesar de eu gostar muito, não era o que eu queria ser, não era onde eu queria chegar. Eu não quis e eu não estudei nutrição para ser gestora de um lugar, para ser gestora de vendas, para ser, enfim. O que me realizava era melhorar a saúde das pessoas, era ensinar as pessoas, era ver a felicidade das pessoas, enfim, né? Era transformar a vida das pessoas. Enfim, e aí foi quando de fato eu virei a chave. E aí tem uma frasezinha que eu gosto, e nessa época era sensacional, a gente fez um trabalho lá muito legal. Mas se eu não tivesse arriscado, eu, né, não seria o que eu tava hoje. E a frasezinha que eu disse que eu gosto é: o que te separa, assim, do sucesso é essa decisão mesmo, né, de dar esse primeiro passo. E mesmo com medo, eu tive muito medo, meu povo, e eu tinha um filho pra criar, né. Então, o que eu quero falar é para as pessoas que estão exaustas da sua rotina, ou que já não conectam mais, que talvez tenham conectado no início e hoje já não faça tanto sentido. Ou que também entendem, sabe que foi uma coisa que eu percebi também? Que eu não ia aguentar o resto da vida naquele ritmo. Eu não tinha tempo, eu tava, né, com aquela sensação de esgotamento, eu não tinha evolução financeira, eu não conseguia tempo para treinar. Eu vivia tentando treinar no horário do almoço, aí ficava esgotada, aí tinha que me arrumar de novo para voltar. Aí no começo do dia madrugava. Enfim. Então, assim, eram várias coisas, né? Eram várias coisas e, assim, é uma decisão difícil, mas é sempre preciso uma ação para com que você quebre o ciclo, né? E foi o ciclo que eu vi comigo, né? E eu digo, assim, com toda certeza que foi, de fato, a melhor coisa, assim, que pôde acontecer na minha vida. Eu não estaria, por exemplo, faturando mais de 20 mil reais por mês se eu tivesse continuado lá. Talvez hoje estivesse lá como gestora, né, do lugar e não transformando a vida das pessoas como nutricionista, como era o meu sonho. Então, pra quem tá no CLT, pra quem tá no consultório, o consultório não vinga. Pra quem sente que tá faltando conhecimento, que tá ali trabalhando todo dia, mas tá se sentindo inseguro, meu povo, investir na carreira de vocês é o que vai acabar com tudo isso. Imagina, assim, você tá assim, se sentindo segura, pronta para qualquer pergunta de paciente, para ajudar o paciente de verdade, sabe? Eu sempre coloquei na minha cabeça que o meu propósito era de verdade ajudar as pessoas, não ser um lenga-lenga, não ser uma marqueteira, não sei, enfim. Mas de fato gerar essa transformação. Então, quem de fato quer crescer dentro da nutrição, quem quer evoluir, eu sempre digo, não estaria aqui, né? Não estaria aí colado com a gente nesse projeto. Quem tá se sentindo estagnado, quem tá se sentindo cansado com os ganhos, né, financeiros, o Oceano Azul, que é a nutrição esportiva, ele é incrível. E aí eu falo da nutrição esportiva, mas eu falo desse nicho do atendimento como um todo. E a nutrição esportiva, ela tem uma infinidade de leques, né? Eu falei sempre pra vocês nas aulas, nas lives. Tô sempre aqui falando pra vocês o quanto essa escolha ela é assertiva, né? O quanto, pra mim, foi um divisor de águas. Eu jamais na vida imaginaria chegar onde eu consegui chegar hoje, né? Principalmente quando eu olho para aquela profissional que tava lá com medo de perder os 2.000 e poucos que eu tinha ali por mês. Nunca pensaria que eu ganharia, enfim,
10 vezes mais do que aquele, na verdade, muito mais que 10 vezes mais. Enfim, então o que eu quero dizer é da perspectiva que é a nutrição esportiva, porque na verdade é um mercado muito amplo. Então você tem infinitas possibilidades e com ganhos financeiros de forma expressiva, tá? Então, não tenha medo, se jogue. E aí dentro, quando eu conversei, né, com algumas pessoas, o que eu mais ouvi, gente, foi: Andressa, eu não tenho domínio técnico ainda, eu gosto, mas eu acho que eu não tenho, não me sinto segura. Gente, é sobre isso que é o Sintetizando a Nutrição Esportiva. É nele onde você vai aprender o domínio técnico, é ele onde você vai aprender as táticas, as técnicas, o conhecimento para com que você se sinta seguro. E ter o conhecimento é o que vai te deixar cada vez mais competitivo e pronto. E quando eu digo isso, é sobre... Imagina, é difícil falar, mas se você não tem certeza e segurança de estar falando 100%, é muito mais difícil. Quem é que abre a câmera do celular para gravar um conteúdo numa rede social se a pessoa não está segura do conhecimento? É totalmente diferente você ter segurança que eu entro em qualquer live, digo qual é o assunto hoje, em qualquer sala de aula, eu digo qual é o assunto, beleza, vamos dar aula. Como aconteceu já comigo uma vez, eu cheguei, eu tinha certeza, foi um erro meu, há muitos anos atrás, que eu ia dar uma aula X, a aula era Y, e eu não tinha nenhum material no meu computador, e eu dei uma aula sábado e domingo, final de semana inteiro, sobre aquele conteúdo desmiuçado no pincel. Como já aconteceu de eu ter levado o material e o equipamento quebrar e eu dar aula no pincel. Por quê? Porque quem tem segurança, quem sabe faz ao vivo, né? Estilo Faustão. Mas quem tem segurança de conhecimento está pronto para qualquer coisa. Porque você perde os medos, porque você está se sentindo preparado. Então é sobre isso que é o Sintetizando a Nutrição Esportiva. E aí, como eu estava falando, em todas as áreas, tá? Ouvi muito de aluno assim: Andressa, mas eu não tenho tempo pra estudar, pra parar a minha vida de novo, né? Eu tô trabalhando 40 horas, enfim. Gente, quando você cria uma rotina de estudo correta, que encaixa ali, eu digo assim, é um plano de estudo que se adapte à sua agenda, é igual a dieta para o paciente, você vai progredir aos poucos. Então, pensa assim, 30 minutos por dia, uma aula de 30 minutos todo mundo encaixa, porque eu tenho certeza que todo mundo perde muito mais tempo do que isso no celular. Então, quando você coloca um planejamento dessa forma, funciona. E esse foi um feedback que eu recebi muito de alunas. Andressa, o que foi mais incrível pra mim é que as aulas eram curtas, rápidas, extremamente objetivas. Então, eu encaixava ali na minha hora de almoço e pronto. E já começava a aplicar, enfim, né? Já sentia ali o efeito. E o Sintetizando, ele é muito prático. Quando eu falo prático, ele é a realidade prática aqui do consultório, é o que é que tem que fazer. É literalmente eu dando a mão e dizendo: você vai fazer isso. Nessa situação você faz isso, nessa situação você faz isso. E não só de, né, como eu tava falando, não só da parte de nutrição esportiva em si, mas de toda a gestão, marketing, captação, enfim. Então, eu digo assim, essa desculpa aí eu não aceito, né? E aí escutei também: mas o mercado é muito saturado, já tem um monte de profissional, meu povo. Quem falou isso não assistiu às aulas, né? Porque eu provei por A mais B, em números, do que é que a gente tem de dados, de que a nutrição esportiva ela é um mundo azul. E que você, inclusive, pode nichar dentro da nutrição esportiva. E tudo que você nicha e que você tem um conhecimento direcionado e específico de alguma coisa é mais fácil para você em termos de conteúdo, de entrega, e é mais fácil para você fazer captação, é mais fácil para você se tornar uma autoridade sobre o assunto. Então, por favor, né? Também não permito ouvir isso. Mas, assim, a gente tem uma infinidade de potencial de clientes. A gente tá vivendo um boom. O povo abre academia em toda esquina, academia nova, e é só as pessoas reclamando que as academias estão lotadas. As pessoas estão buscando por saúde. Os profissionais de saúde hoje, eles entendem muito mais o nosso papel. Hoje eu recebi uma paciente que era uma mãe e filho, era um paciente de primeira vez. Eles foram para uma dermatologista, ela queria tratar a acne, fez uns exames, viu que o colesterol estava alterado, a dermatologista encaminhou para a endócrina disse: não, você vai para nutricionista. E encaminhou para mim. E aí o filho dela queria ganhar massa magra, enfim, aí ela quando pegou e viu o meu currículo, viu que era esportista, pegou, aproveitou e trouxe o filho. Mas, assim, eu tenho demanda de encaminhamento de profissionais que eu nunca nem vi na vida, mas que eles conhecem, confiam no meu trabalho e entendem. E hoje eles já valorizam a nutrição e vivem a nutrição e sabem que o nosso trabalho ele é importante.
Então a gente tá vivendo aí um momento tão especial, né? Vendo a nutrição crescer, tão incrível. Eu até digo assim, jamais eu, quando tava lá na faculdade, pensando em, meu Deus, como é que eu vou fazer, né, pra trilhar lá a minha carreira, eu jamais pensasse que a própria nutrição chegasse nesse boom, como chegou hoje. Eu acreditava, mas não era o que a gente via, né? E é muito feliz quando a gente confirma a nossa escolha, né? Eu tinha sentido aquilo no coração, que era o que eu queria, que era o que eu acreditava. E eu acho que eu nunca contei aqui, mas na época de colégio, né, se preparando para vestibular, aquela coisa toda, eu sofri muito preconceito quando eu dizia que eu queria nutrição. A minha geração, eu terminei em 2005, acho que foi 2005. A escola era uma geração que só se valorizava médico, então assim, mas você é tão inteligente, você tem que fazer medicina, e eu nunca quis. E as pessoas, elas não aceitavam que eu não queria, que eu queria nutrição. Então, quando você chega e você vive o que eu tô vivendo hoje, 20 anos depois, nossa, é surreal, né? A confirmação de que eu tava certa e que a minha intuição tava certa e que eu sou realizada com o que eu faço, sem dúvida. Bom, outra coisa que eu vi bastante, mas será que eu vou conseguir dar resultado pro meu paciente, né? Será que eles não... Às vezes profissionais, né, eles se angustiam muito, será que o paciente vai conseguir emagrecer? Será que o paciente vai conseguir hipertrofiar? Então, todo mundo sente essa pressão por gerar resultados. É como se a gente sentisse essa responsabilidade, mas a gente não pode prometer nada, né? E ao mesmo tempo, quando a gente gera resultado, isso é o que vai medindo o nosso sucesso, né? Digamos assim. Então, a gente tem muito essa sensação. Mas, gente, de fato, o que sana essa dor é conhecimento. Claro que tem um outro, tem um paciente que não segue? Tem. É minoria. Na nutrição esportiva, ele é minoria. Tem o paciente que às vezes ele tem alguma alteração metabólica que a gente vai ter que investigar, vai ter que tratar, encaminhar para algum outro profissional. Vai acontecer, mas a grande maioria sem sombra de dúvida, sucesso. Mas o que te garante essa segurança, e não só a segurança de você estar se sentindo seguro, mas do teu paciente ter sucesso, é conhecimento. Isso eu não tenho dúvida, que é justamente, né, o que a gente quer oferecer para vocês no Sintetizando a Nutrição Esportiva. E aí, acho que a mais votada, inclusive isso foi o que mais os alunos falaram pra mim. Eu tive contato com cada aluno da primeira turma, no início e na finalização. E o que eu mais ouvi realmente assim, esse assunto. Então, e que parece desafiador, sim, né? Mas o que é preciso, gente, é estratégia, tá? Então, é fazer parceria no meio esportivo, como eu fiz, né? Como eu fiz demais. E até hoje, tem palestra que eu dei há 300 anos atrás que até hoje surte efeito pra mim. Naquele meu momento de transição de carreira, eu fiz muito isso. Eu pesquisei na minha cidade locais chaves, quem já tinha alguma parceria de nutricionista, ou às vezes tinha um profissional, mas o lugar é gigante, aquele profissional nem atende todo mundo. Então, assim, cabe mais, por que não? Às vezes a gente fica, né, com essa sensação. Então, eu fiz várias estratégias que pra mim foram viradas de chave, assim, sensacional, fez muita diferença. E eu não tô falando só de rede social, tá? Só responder um segundo, meu marido, que não tem uma live, que ele não esteja me mandando mensagem perguntando se eu já cheguei em casa. Então, eu não tô falando só de rede social. Quando você pensa em captação, você tem um leque de possibilidades. E o meu esportivo te permite com que você busque aquele nicho ou aquele grupo, né, que você quer. Então, procure essas parcerias. E aí eu sei que quando a gente fala de marketing vem, né, não quero aparecer, esse tipo de coisa, e não necessariamente vocês precisam aparecer, gente, mas existem estratégias de marketing corretas, certas, que na verdade o que é que a gente consegue, o que é que gera captação, gera desejo. A pessoa que tá te assistindo, ela entende que ela precisa de você como nutricionista, ela fica com vontade, gera a vontade, e aí ela faz o agendamento. Tudo é técnica. Digo logo que tudo é técnica e é mesmo, tá? Bom, e aí, pensando nessas estratégias, a gente colocou aulas específicas, né? Então, como eu falei pra vocês, era o que as pessoas mais falavam, as meninas mais pediam. Então, foi o que a gente, né? A gente, enfim, fez um super módulo desse conteúdo. Não é a Andressa que tá lá, tá? São os experts, não sou eu.
Como eu falei, assim, não vou mentir, hoje eu não faço mais isso. Hoje a minha demanda de agenda ela é acompanhamento e eu não vejo mais a necessidade de fazer isso. Então eu não me sentia, não achava que eu era a pessoa, a figura para fazer isso. E aí a gente colocou uma expert em marketing que já trabalhou em Ambev, já trabalhou, enfim, em escolas, grandes escolas a nível nacional, algumas franquias de fora, com muita experiência e muito network, muita experiência na área de marketing, tá? Bom, outra coisa, tipo, será que eu chego lá, né? Será que eu consigo ser um grande nome na nutrição esportiva? E aí, gente, sempre é natural a gente se sentir intimidado, é natural a gente se comparar com os outros, principalmente quando a gente olha para um profissional que já tem uma carreira consolidada. Mas, vamos lá, tem sol para todo mundo. O mercado tá pedindo esses profissionais. Quem assistiu às aulas viu, né, que eu coloquei lá os dados, então você precisa ter consciência, você precisa entender que todo mundo começou do zero como eu comecei. Eu sempre digo, não fui apadrinhada por ninguém, né, foi tudo ralação e construção. Mas sabe o que é que vai te tornar um grande nome? Conhecimento. É o conhecimento que nos destaca. E aí, esse conhecimento mais específico, mais aprofundado, ele te diferencia dos demais. Ele te diferencia muito. Então, não tenham dúvidas que é investindo no seu conhecimento que você vai conseguir chegar lá. Bom, então, né, pra fechar, né, muitas vezes as pessoas se acomodam na carreira por conta do medo, por medo de investir, com medo do desconhecido, com medo do conhecimento, com medo de ficar frustrado, porque o novo, ele é desconfortável, então é sempre mais fácil você continuar onde está. Mas você está se sabotando, você está se impedindo de crescer. E aí eu quero dizer que se você não está feliz, se o que você está vivendo não faz sentido para você de alguma forma, ou porque você não vê futuro, porque não vê possibilidade de crescimento, ou porque você não está realizado, enfim, é hora de arriscar. E, né, como eu falei, a gente precisa muitas vezes tomar uma atitude, porque as coisas, elas não caem do céu, definitivamente elas não caem. Mas para isso a gente sempre vai precisar sair da zona de conforto, né? Então, se a gente quer buscar realmente o que a gente deseja, a gente precisa sair da zona de conforto. Quando o paciente quer um resultado estético, quando ele quer emagrecer, ele tem que sair da zona de conforto. Muitas vezes as pessoas querem uma fórmula mágica, mas de fato se dedicar, se organizar, comer melhor. E aí, quando eu falo, transcrevo isso pra cá, estamos falando de buscar conhecimento, um conhecimento orientado, né? Realmente estudar de maneira assertiva para com que vocês consigam se destacar e construir a carreira, tá? Então, povo, era isso. Meu marido continua ligando, viu? Ele deve estar sentindo diz que a live era meia hora, se empolgou, e me empolguei mesmo, porque eu amo falar sobre isso. E mais uma vez, assim, eu realmente me entreguei a esse projeto de coração, entregando, assim, tudo. Na verdade, eu fui além do meu conhecimento, né? Porque eu fui buscar conhecimentos que eu não tive de início, ou que eu, inclusive, identifiquei e terceirizei. Então, tem muita coisa que eu realmente, literalmente, paguei para as pessoas fazerem para mim. E aí, eu trouxe essas pessoas pra cá, pra com que vocês possam, de verdade, ter o caminho para prosperar, né? Esse é meu objetivo, eu digo assim. A mesma forma que eu digo pro meu paciente, quando o objetivo dele é hipertrofiar, emagrecer, nós estamos de mão dada, nós vamos juntos, nós vamos batalhar e nós vamos conseguir. É o que eu digo do projeto Desenrola, né? E vocês vão ver, né? As meninas deram tanto feedback fofinho desse tipo. Nossa, eu me senti abraçada, eu me senti de mão dada mesmo. Tipo, sabe aquela amiga que te pega e te leva a força pra academia? É tipo eu, tá? Então, o objetivo, ele é de fato esse. Como eu falei, é um projeto que eu me entreguei de corpo e alma, de coração, com todo o meu conhecimento. Sem nenhuma vaidade, né? Só jogando conhecimento, a forma como eu vejo. E tentando, literalmente, simplificar. Tornar, assim, da forma mais mastigadinha, mais fácil possível do que vocês precisam saber para vocês conseguirem chegar lá, tá? Então, como eu falei, as vagas, elas são limitadas. Elas estão esgotando, a turma tá quase fechada. Eu pedi até pra equipe, essa live não tava no script, mas eu pedi pra aparecer, porque a gente tava sentindo isso, né? Muita gente com muitas dúvidas, enfim, muita coisa. E aí eu resolvi gravar pra aparecer aqui pra gente conversar um pouco sobre... Tem gente que não conseguiu nem entender o que é, de fato, o curso. E aí eu espero, né, agora com essa conversa ter conseguido explicar. Então, pra você que tá em cima do muro, faço ou não faço, tá na dúvida, tá com medo, tá com angústia, tá com medo de dar conta. Teve gente que disse assim, Andressa, será que eu dou conta desse conteúdo? Eu disse assim,
Meu propósito é pegar um livro deste tamanho e simplificar no que você precisa da forma mais simplesinha para que você compreenda e você consiga aplicar. O objetivo é esse, né? Eu sempre falo, vocês não vão dar aula de nutrição esportiva, vocês não vão mergulhar num conhecimento científico, mergulhar a fundo na fisiologia. Você precisa saber ali, entender o processo básico, como funciona para poder decidir a prescrição e a estratégia que você vai fazer, tá? Então, quero dizer, vocês não têm nada a perder, vocês vão ganhar, e é muito, né? E investir em você, investir na carreira, investir no seu conhecimento, gente, não tem preço. Mais do que, assim, quando eu falo muito sobre a minha carreira, eu falo muito, assim, mais do que independente de valor X, Y, Z que fatura. O que importa é que todos os dias eu faço algo, eu ajudo pessoas e que isso me torna feliz. Eu sou grata, extremamente grata e realizada com o meu trabalho. Inclusive, eu explico muito, falo muito isso para os meus filhos, sobre o meu propósito, sobre a minha missão do meu trabalho e o quanto eu sou feliz. Porque o Gui tá naquela fase de por que você tem que trabalhar, né? Então eu sempre deixo muito claro para eles que não é sobre dinheiro, mas é sobre ajudar os outros, é sobre, enfim, sobre a minha realização, porque eu fico, vocês não têm noção, eu saio energizada, eu já sou uma energia pura, né? Mas eu saio assim, enfim, 220. Então, é isso, tá? Quem não tá inscrito, eu te convido a inscrever. O link do Desenrola tá na bio. E não tenham dúvidas que eu estarei junto com vocês de mãos dadinhas, juntinho, coladinho, pra que vocês possam trilhar e prosperar e crescer. E que você consiga de verdade investir na sua carreira, que você consiga ali, né, sair daquela estagnação e chegar aí no patamar que você busca, tá? Então eu quero transformar a sua carreira e é isso. Então, eu espero vocês do outro lado, nas nossas aulinhas. E contem comigo, super de coração, tá? Boa noite. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, que a gente continua respondendo todo mundo. Inclusive, amanhã eu bloqueei horários da minha agenda pra poder tá falando e tá conseguindo dar conta de responder a todos, tá? Tchau, tchau.